Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira principal do Brasil. O que significa ter Nossa Senhora como nossa padroeira? Vejam, a Virgem Maria, ela, nos seus dias aqui na terra, ela pertencia a um povo concreto, o povo de Israel. Ela era daquela raça, daquele povo. Como está expresso na primeira leitura de hoje, a rainha Esther, que diz diante do rei: se ganhei as tuas graças, ó rei, se for do teu agrado, concedei-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. O que é que a primeira leitura está nos ensinando? Que uma rainha belíssima, com seus encantos, consegue dobrar o coração do rei. O rei, concretamente, historicamente, é um rei cruel, mau, que havia decretado que ninguém pudesse aparecer na sua presença. E quem aparecesse na sua presença seria morto. A rainha então faz um jejum, se prepara na oração, veste as suas melhores vestes, e então Deus a cobre de encanto, como diz o Salmo: que o rei se encante com vossa beleza. É o povo inteiro que reza, porque o povo inteiro precisa de salvação, porque o povo inteiro está condenado à morte, porque o povo inteiro sabe que irá perecer. Um decreto do rei decretou a morte de todo o povo judeu. E o povo reza para que a sua estratégia dê certo. Qual é a estratégia? Que a rainha, acompanhada pela oração do seu povo, pelos jejuns, ela possa chegar à presença do rei, e o rei, encantado com a sua beleza, estenda o cetro, concedendo a ela licença de se aproximar sem que ela seja morta. A rainha então, cheia de beleza, se aproxima, confiante. O rei olha para ela, vê toda aquela beleza, estende o seu cetro real e ela não morre. E não somente isso, o rei pede que ela manifeste o seu desejo. E ela manifesta o seu desejo. Vida e salvação para ela. E aí vem a surpresa. E para o seu povo. O rei Assuero não sabia que a rainha Esther pertencia ao povo de Israel. Ela tinha sido criada na corte, mas ele não sabia a origem dela. Qual não é a surpresa de ver, então, a rainha pertencer a esse povo? Esta leitura nos dá, então, uma chave de interpretação para nós entendermos o que é Nossa Senhora Aparecida. Maria, nos seus dias aqui na terra, pertencia a um povo, ao povo de Israel. Agora, ela sobe aos céus. E uma vez lá no Palácio Real, criada no Palácio Real como Esther, lá no céu, eis a surpresa que ela veste as suas vestes mais belas. E quais são as vestes mais belas da Virgem Maria? O seu amor.
a sua caridade, porque é isso que torna uma pessoa bela aos olhos de Deus, é o seu amor. E ela, cheia de amor, se apresenta diante do trono de Deus, que já não é mais um rei cruel, um rei malvado, é o Deus de amor, o Deus benigno, o Deus bondoso. A Virgem Maria então se apresenta diante de Deus e diz, e Deus pergunta para ela: o que você quer? Deus, encantado com a beleza dela, diz: eu alcançarei teus pedidos, teus rogos, tuas súplicas. E eis a surpresa: eu peço vida e salvação para o meu povo. E Deus pergunta: mas que povo? O meu povo, o povo brasileiro. Nos seus dias aqui na terra, Maria era judia. Nos seus dias do céu, Maria quer estar como membro de toda e cada nação para a qual Deus tem uma vocação divina. No Brasil, a Virgem Santíssima se faz brasileira. Vejam que isso não é uma interpretação da minha cabeça. A liturgia diz isso com toda clareza. A liturgia de hoje, a liturgia de Nossa Senhora Aparecida, diz a todo momento que dai ao vosso povo. E Maria é invocada como a padroeira e a intercessora deste povo, ao qual ela pertence, do qual ela é mãe. Eu nunca ouvi falar de uma mãe de um povo não pertencer àquele povo. Se ela é mãe, se ela dá origem àquele povo, ela verdadeiramente é mãe daquele povo. Você vai dizer assim: mas ela não gerou biologicamente o povo brasileiro. E eu respondo: seria impossível gerar biologicamente o povo brasileiro, porque vindo o povo brasileiro de tantas raças, de tantos povos e de tantas nações, o povo brasileiro só pode ter uma unidade, e ela não é biológica. Como é que pode haver unidade num povo que é composto de negros, brancos, índios, asiáticos, árabes, todo tipo de raça? Só pode haver uma única unidade, a unidade espiritual. E nesta unidade espiritual, o povo brasileiro tem uma raiz histórica, tem algo que nos une. Me desculpem, mas nós temos 500 anos de história católica. Ah, o Estado é laico, o Estado é laico, o Estado é laico. O Estado é laico quer dizer o seguinte: que o Estado não pode ter uma religião e não pode favorecer uma religião. Mas o Estado é laico não quer dizer que o povo ao qual esse Estado rege não tem nem história e nem religião. Este povo ao qual o Estado serve tem história e tem religião. E se existe alguma unidade no povo brasileiro, e ela existe, ela não é um decreto do Congresso, ela é uma unidade histórica e cultural. Está claro isso? Ou seja, e é exatamente esse o conceito de família. Isso é o que é mais importante
e mais belo. O que é uma família? Uma família não é uma unidade biológica. Porque se fosse assim, as galinhas teriam família, as vacas teriam família, os macacos teriam família. Mas eles não têm família. Por quê? Porque quando um macho vê uma fêmea no cio, ele não quer saber se ela é a mãe dele, a irmã dele ou a filha dele. Ele vai cobrir a fêmea, ponto, acabou. Animal não tem família. Só tem família quem tem alma. Só tem família quem, tendo uma alma, entra num processo espiritual, onde existem pais que com seus paternos conselhos educam um filho, uma filha, e onde a filha, o filho, ouve amorosamente o seu pai, sua mãe. E por isso, esses filhos se sentem irmanados numa única família. O povo brasileiro só será uma fraternidade se tiver o mesmo pai, a mesma mãe. Se houver essa família, a família brasileira. E a família brasileira, historicamente, tem um pai, que é Deus. O primeiro ato público que foi realizado no Brasil foi uma Santa Missa, e nós nascemos debaixo da sombra da cruz, como terra da Santa Cruz. E nas caravelas de Cabral veio também uma imagem de Nossa Senhora, Nossa Senhora da Esperança. Começamos já com a cruz e a Virgem nos dando esperança aos pés da cruz. Então, nós somos um povo, e a Virgem Maria é nossa mãe. A Virgem Maria, ela verdadeiramente está na raiz histórica, cultural e espiritual do povo brasileiro. Nós temos milhões de católicos do IBGE, milhões de católicos que já, infelizmente, já não põem os pés dentro da igreja. Mas esses milhões de católicos, em sua esmagadora maioria, guardam ainda um vínculo que os mantém claramente católicos. Eles sabem que são filhos da Virgem Maria. Gente que não põe os pés na igreja o ano inteiro, no dia de hoje, procura aquela pequena imagem enegrecida e pede a ela que, apesar de nós termos a nossa feiura, se apresente com sua beleza diante do Rei. Senhor, salvai o nosso país. Se nós, povo brasileiro, não merecemos a salvação, olhai pelo menos a beleza desta única brasileira que importa, a Virgem Maria. Que o Rei se encante com vossa beleza. Hoje, nesse dia, uma brasileira se apresenta diante de Deus. Esta uma brasileira é a Virgem Santíssima. Ela se apresenta diante do Rei e diz: se ganhei as tuas boas graças, ó Rei. E ela ganhou, porque ela é a cheia de graça. E se for do teu agrado, ó Rei, e certamente é do agrado dele, porque ela nunca pede o que não é vontade de Deus, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Que ela, junto de Deus, intercedendo e pedindo a salvação do povo brasileiro, alcance
esse pedido. E nós, assim como a rainha Esther, tinha um povo que rezava e jejuava para que ela alcançasse esse pedido diante do rei, unamo-nos juntos como família brasileira, sabendo que nossa mãe, com sua beleza, com seus encantos de amor, está diante do trono do rei. Nós temos uma brasileira lá no céu que pede por nós. É a Virgem Mãe Aparecida.